Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cíntia Carvalho, sou hipnoterapeuta obstétrica e hoje eu trago um assunto importante para conversarmos aqui hoje, que é sobre o medo. O que é o medo? Como lidar com essa emoção que é orquestrada pela mente e que desencadeia uma série de reações no nosso corpo? As pupilas dilatam, os pelos eriçam, os sentidos são aguçados, o coração dispara. Como lidar com essa, que é uma das emoções mais primitivas do ser humano? Fique aqui comigo hoje que nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, o que é o medo? O medo é considerado como uma reação natural, espontânea e inerente à condição de sobrevivência das espécies. O medo ele pode ser tanto inato quanto adquirido. Quando nós falamos do medo inato, é aquele medo em que, independente das nossas experiências vividas, quando nós estamos, um exemplo, quando nós estamos andando em algum lugar onde tem folhas secas no chão e percebemos algum tipo de movimento entre as folhas e imediatamente nós temos uma reação de luta ou fuga, de correr daquele lugar, porque a gente pensa que pode ser um animal, como uma cobra, por exemplo. E o medo adquirido é aquele medo que tanto pode ser relacionado a alguma experiência traumática, quanto medo de situações que não foram vivenciadas por nós, mas que ao longo da nossa vida elas foram repetidas muito, constantemente. Então isso também desencadeia uma reação cerebral, neurológica, que vai fazer com que a gente tenha reações e desencadeie naturalmente no nosso dia a dia a condição de medo. Já sabemos que o nosso cérebro ele funciona para nos proteger, com o objetivo de nos proteger. O que a gente precisa entender é que não podemos fugir da sensação de medo. Ou seja, nós precisamos aprender a enfrentá-los e não permitir que o medo nos paralise. É natural que a nossa tendência é se aproximar daquilo que nos dá satisfação, daquilo que nós desejamos e nos afastar daquilo que não desejamos. Então, nós tendemos a nos afastar de sensações que nos levem à ansiedade, à tensão, à preocupação, a sensações de tristeza, de baixa autoestima e tendemos a nos aproximar de situações que nos trazem alegria, felicidade, sensações de prazer. Só que o que a gente precisa entender é que o medo, a sensação de medo, ela faz parte da nossa caminhada. E quanto mais nós fugirmos dessa sensação, mais a gente se afasta daquilo que nós desejamos. Por quê? Qual é o nosso objetivo? O objetivo é fazer com que a gente aprenda a lidar com essa sensação. E aprender a lidar com ela é entender que ela vem, que nós vamos acolher essa sensação de medo que vai surgir. E do mesmo jeito que ela surge, nós acolhemos, compreendemos aquela sensação e todas as reações que ela provoca no nosso corpo e permitimos que ela também se vá. Só que se afastar das emoções, ainda que sejam emoções ruins, não é nada saudável para aprender a lidar com elas. Se eu perguntar aqui para vocês, pensem numa grande conquista que vocês tiveram na vida. Provavelmente, antes de realizar essa conquista, vocês apresentavam sensações de medo, de tensão, de ansiedade. E que o que é que o seu cérebro fez? Seu cérebro pede que você busque outras alternativas mais fáceis. Ah, esquece isso. Busca alternativas mais fáceis, mais simples de serem alcançadas. Só que aí o que acontece? Nós substituímos as sensações ruins por sensações de alívio. E isso é muito perigoso, porque essa sensação faz com que você se afaste dos seus sonhos, dos seus objetivos de vida, de planejamentos que são importantes para que você se sinta mais feliz. Então, quando a gente fala de medo, o medo ele vai existir. O que a gente precisa pensar é que ele faz parte do processo da caminhada e do aprendizado e que ele não pode nos paralisar diante daquilo que é nosso objetivo maior.
Aí, o que a gente precisa entender? Que nós precisamos parar de pensar e focar naquilo que nós não desejamos ou que nós não queremos para persistir aquilo que é o seu desejo, aquilo que você quer alcançar. Então não adianta você ficar pensando que eu tenho medo de tal coisa, eu tenho medo de sentir tal sensação, de desenvolver tal sensação e focar naquilo que você quer alcançar. Porque o que a gente não pode permitir é que a dor, né, que você vá sentir dor ao longo da caminhada e que isso vai te paralisar e que você vai desistir daquilo que você deseja. Não. Isso é algo que a gente precisa se permitir experienciar. Precisamos permitir ser flexível a essas emoções, a essas sensações, ainda que desagradáveis, mas que nós tenhamos a certeza de que elas são passageiras, são temporárias e que logo vai passar por um objetivo que nós temos que é maior, que é a realização de nossos sonhos, de nosso desejo. Então, quando eu falo em relação a isso, eu falo de que quando uma pessoa vai correr uma maratona, por exemplo, ela sabe que ela vai ter desconforto, ela sabe que em alguma parte do corpo ela vai ter desconforto. Quando a mulher deseja o parto dela natural, ela sabe que vai passar por um processo de desconforto também, só que a gente precisa focar no que a gente deseja. Então, a gente para aqui agora e pensa, o que você deseja? O que você quer para você? É importante que a gente tenha essa clareza de desejos e objetivos a serem atingidos. Então, ainda que o medo ele seja algo muito presente no seu dia a dia, ou seja, presente e recheia sua mente com essas sensações de medo, tenha certeza de que o medo ele é importante para você buscar aquilo que você quer. Inclusive, quando nós pensamos em várias situações no nosso dia a dia, nós focamos naquilo que nós desejamos alcançar, porque a gente não quer o contrário, né? Porque a gente não deseja o contrário. Então, quando nós falamos do parto, por exemplo, aqui nesse canal, que a gente sabe que esse canal é voltado mais para a gente falar da questão de parto, do respeito ao protagonismo da mulher na sua vida, no seu parto especialmente, é que você não pode deixar que o medo da dor, o medo adquirido ao longo de sua vida, de experiências que muitas vezes nem foram suas, te paralise diante daquilo que você quer, que você sabe qual é o objetivo que você deseja alcançar, tendo um parto natural, um parto positivo. E aí vocês podem perguntar, Cíntia, mas o que é que eu faço para alcançar esse objetivo, para determinar as minhas ações e lidar com a questão do medo? É procurar investir em você, invista em você. Procure conversar com pessoas que tenham experiências positivas de parto ou experiências positivas da sua vida no seu dia a dia, que sejam pessoas que desafiaram e que driblaram obstáculos e conseguiram atingir o que elas desejam. Assista filmes de histórias positivas, leia depoimentos positivos de parto, invista em você, porque o que a gente percebe é que normalmente as mulheres durante a gravidez, elas investem em nós, o ser humano em geral, ele investe muito em bens materiais e esquece de investir naquilo que será uma recompensa para o resto da vida. Então faça isso, invista em você, invista em momentos que te tragam sensação de prazer e fortalecimento pessoal para aquilo que você objetiva e daquilo que você acredita e que você deseja alcançar com sonho e com qualidade na sua vida. E conte comigo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, com pessoas que precisam ouvir um pouco sobre esse conteúdo e até o próximo vídeo. Beijos!